E aí, pessoal, tudo certo? Se a gente pensar na língua portuguesa como uma grande receita, as figuras de linguagem são com certeza os temperos, sabe? São elas que dão aquele sabor, aquela profundidade, aquela expressividade toda para os textos. E olha, entender isso não é só um detalhe, é uma ferramenta super poderosa para interpretar textos e, claro, para gabaritar nas provas de vestibular. Então, bora desvendar esses segredos juntos? Dá uma olhada no nosso mapa de hoje. A gente vai começar pelo básico, o que são essas figuras, depois vamos passar pelos principais tipos e fechar com aquela revisão rapidinha focada no que mais cai para ninguém ter dúvida na hora da prova. Ok, antes de sair decorando o nome, a gente precisa entender a base de tudo. A mágica das figuras de linguagem acontece quando uma palavra é usada fora do seu sentido normal, aquele do dicionário, sabe? É nesse momento que a língua portuguesa mostra o quanto ela é rica e criativa. Então, a grande virada de chave está aqui. De um lado, a gente tem o sentido denotativo, pensa no D de dicionário, é o sentido literal. Do outro lado, tem o conotativo, que vai depender do contexto para criar um significado novo, simbólico. Quando alguém diz, ele tem um coração de pedra, ninguém aqui vai imaginar um órgão de rocha, né? A gente logo pensa que a pessoa é fria e insensível. É nesse campo, no território conotativo, que as figuras de linguagem jogam. A primeira grande família que a gente vai conhecer é a das figuras de palavras. Aqui, a brincadeira está na substituição de uma palavra por outra, criando umas relações de semelhança ou de proximidade. Vamos dar uma olhada nas mais famosas, que são as que mais aparecem por aí. Agora, atenção total aqui, porque essa é uma daquelas pegadinhas clássicas de prova. A diferença entre comparação e metáfora. É sutil, mas faz toda a diferença. Na comparação, a gente usa uma palavrinha para conectar as duas coisas. Um conectivo, tipo a palavra como. É bem direto. Já a metáfora, ela vai e faz uma afirmação. Seus olhos são os jabuticabas. O efeito é muito mais forte, a imagem fica mais poderosa. O segredo é esse. Se não tem o conectivo, é a metáfora. Simples assim. A metonímia é super comum no nosso dia a dia. A gente usa o tempo todo. Ela é basicamente uma substituição lógica. Pensa bem, em vez de dizer eu li a obra de Machado de Assis, a gente simplifica e fala eu li Machado de Assis. A gente também não bebe o líquido do copo, a gente bebe um copo. Ou seja, trocamos a parte pelo todo, o autor pela obra, o recipiente pelo conteúdo. É um jeito de deixar a comunicação bem mais ágil. Bora fazer um teste rapidinho? Pense aí, na frase comi um pote inteiro de sorvete. Qual figura de linguagem a gente está usando? Do 3 segundos. 1, 2, 3. Já sabe? Isso aí, metonímia. Ninguém comeu o plástico do pote, né? Comeu o sorvete que estava lá dentro. É um exemplo perfeito da troca do continente pelo conteúdo. Pegaram a ideia? Show de bola! Seguindo o baile, a gente entra agora no campo das ideias. As figuras de pensamento não mexem tanto com as palavras sozinhas, mas com o jeito que a gente organiza nossos pensamentos e emoções. Elas são pura expressividade. Aqui nós temos 4 gigantes. A hipérbole é aquele exagero para dar ênfase que todo mundo usa. Estava morrendo de medo. Ninguém morre de medo, literalmente. Já o eufemismo é o contrário. Ele suaviza uma ideia pesada, tipo falar que alguém entregou a alma a Deus em vez de dizer que morreu. A ironia é a arte de dizer uma coisa, mas querendo dizer exatamente o contrário, e o tom de voz quase sempre entrega, né? E a personificação, que também chamam de prosopopeia, é dar vida e sentimento para coisas que não têm, tipo fazer o jardim olhar ou o vento sussurrar. Muita atenção aqui, galera. Antítese e paradoxo parecem a mesma coisa, mas não são. A antítese só coloca palavras com sentidos opostos perto uma da outra, tipo guerra e paz, calor e frio. É mais simples. O paradoxo é mais cabeça. Ele junta ideias que se anulam, que parecem não fazer sentido, mas que no fundo criam uma lógica nova. Estou cego e vejo. Como assim? Parece impossível, mas pode significar uma cegueira para o mundo físico que te faz enxergar uma verdade maior, espiritual. Entenderam a profundidade? Beleza, agora vamos mexer no esqueleto da frase. As figuras de sintaxe ou de construção são aquelas que bagunçam ou organizam a ordem normal das palavras para dar mais ritmo, mais ênfase ou um estilo diferente para a oração. Esse trecho do mestre Chico Buarque é um exemplo perfeito de anáfora. A repetição do que andam no comecinho de cada verso cria uma música, uma insistência que fica martelando a ideia na nossa cabeça. Essa repetição aqui não é erro, é um recurso genial de construção de sentido. Já o polissíndeto faz o contrário do que a gente costuma fazer. Ele repete a conjunção, geralmente o e. Percebe o efeito que isso cria? A repetição deixa o ritmo mais lento, mais arrastado, quase sufocante.
Parece que cada ação é um peso a mais, enfatizando o sofrimento contínuo do povo. Para fechar nossos grupos, vamos agora ouvir a língua portuguesa. As figuras de som são a trilha sonora do texto. Elas exploram a musicalidade das palavras. E é por isso que a gente encontra tanto em poemas, letras de música e trava-línguas. É bem simples, olha só. A aliteração é a repetição de sons de consoantes, como o som do R no famoso trava-língua do rato. A assonância faz a mesmíssima coisa, só que com as vogais, o que cria uma melodia mais interna no verso. E a onomatopeia é a mais divertida de todas. É a palavra tentando imitar um som da vida real, como tic-tac, miau ou bum. Certo, respira fundo que agora é a hora da nossa revisão turbo. Vamos fixar os conceitos mais importantes que precisam estar na ponta da língua para mandar bem em qualquer questão. Foco total, que essa parte é perfeita para salvar e rever antes da prova. Primeiro, metáfora é a comparação direta, sem usar o como. É afirmar que uma coisa é outra. A vida é uma nuvem. Direto e reto. Metonímia é a troca inteligente. A gente usa a parte para falar do todo. Ninguém conta só as cabeças de gado, e sim os bois inteiros. Hipérbole, o exagero, aquela forçada de barra para dar mais impacto. Quase morri de estudar, chorei rios de lágrimas. É aumentar para destacar. Ironia, a arte de falar o oposto do que se pensa. Geralmente a gente elogia para criticar, né? Tipo, nossa, que serviço rápido, quando demorou uma eternidade. E para fechar, personificação. É dar vida, dar alma para aquilo que não tem. É fazer o sol sorrir, a lua chorar ou uma porta sentir inveja. E agora, o pulo do gato para as provas. Não adianta só decorar o nome. A questão do vestibular sempre vai te perguntar sobre o efeito que a figura causa no texto. Por que o autor exagerou? Para dar ênfase. Por que usou uma metáfora? Para criar uma imagem mais forte. O foco é sempre no para quê. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Com esse novo olhar, com essas novas ferramentas, como é que a leitura de um poema, de uma notícia ou até de uma questão de prova vai mudar a partir de agora? A linguagem tem várias camadas. Explorar isso é a chave para uma compreensão muito mais rica do mundo. Bons estudos!